Olá, não tem ninguém comigo, tô sozinho aqui, ninguém me quer, beleza, não tem problema. Estão informando, estamos chamando mais seguidores. Maria Amélia entrou. Oi, Maria Amélia. Cassinha, oi, Cássia, tudo bem? Olá. A gente já vai começar daqui a pouco, só estou aguardando aqui. Hoje a gente tem uma convidada especial, né? A dona Flávia Melissa. A Melissa. Melissa não, Melissa. Vocês estão me ouvindo? Só me dá ok, vocês estão me ouvindo, é que eu tô de fone de ouvido. Só me dá ok, vocês estão me ouvindo aí. Acho que sim, né? A Maria Amélia já me respondeu lá no começo. Ah, parará. Ok. Me perdi. Tá perdido aonde, Maria Amélia? Me perdi. Mas com chiado. Olá. Oiê! Ó, quem tá aí, surpresa do dia. Tudo bem? A surpresa anunciada desde hoje de manhã, né? Pois é, gente, desencantou essa live, hein, Sérgio? Putz, grila, essa live demorou, hein? Mas o que? Nossa Um mês que a Senhora! gente tá. Um mês que a gente tá combinando isso, mais de um mês, né? Muito mais de um mês. A gente já combinou de gravar um vídeo que a gente não gravou ainda, e a gente Ó, combinou mas deixa eu a deixar live. claro aqui que tudo isso é culpa da Flávia, né? Nada é culpa minha, não. Ai, pior é que é minha culpa mesmo, gente. Cada um assume a sua parcela de responsabilidade. Aí tudo isso, esses atrasos todos, foi culpa dela. Eu não tenho a ver com isso, não. A culpa é minha, então eu coloco em quem eu quiser, e a culpa é do Dante. Ele nem pode se defender, tadinho. Coisa feia. Colocando a culpa Tadinho. no Dante. Não, Agora, vamos combinar, inclusive. hein? Seus dois filhos estão lindos, né? Ai, não Putz, tão, gente. Eles estão muito fofinhos. Você precisa ver os dois juntos de manhã na nossa cama, quando o Gael acorda e vem para nossa cama para dar bom dia pro Dante. Assim, é um show de fofurice à parte. Qualquer dia desse eu vou filmar para mandar para vocês. faz uma live disso, assim, uma live não, faz um stories, assim. Vou fazer. É muito bonitinho ver os dois. A luz tá boa, gente? Eu comprei aqui um negócio e ainda tô me acertando com ele. Tá boa? Tá, eu Me- tô te vendo, tá boa. Não, você tá melhor, mais escura, assim, né? ó, melhor Ah, assim ou assim? galera, opina aí, vai pra mim, tanto faz. Eu Eu não acho tenho que é nada assim. disso, não. Eu não tenho nada. Tá, mostra aí o que você comprou aí, gente, uma foda isso. Falar Ó, com, eu vou falar com musa mostrar. da espiritualidade, assim, é foda, porque... Eu comprei baratíssimo esse negócio. Acho que eu paguei 200 e poucos reais. Achei estranhíssimo, porque eu falei, gente, tá muito barato. Demorou 3 meses para chegar, porque veio da China. Eu não sabia que vinha da China. Ó, eu vou mostrar aqui o que, que é, ó. É esse Eu tô ali anel pra... aqui, ó. Quer ver? Vou tirar para mostrar para vocês o que, que é. Ó, é esse anel aqui, tá vendo? Ah, que legal. É, eu ponho o celular nele e aí eu posso mudar o tipo de luz, ó. Fica mais pro amarelo, fica mais pro misto ou mais pro branco. Acho que eu vou deixar pro branco. Vamos ver. Deixa eu Mas isso você colocar ele. conecta onde isso? No celular? No... Então, tem um suporte aqui para colocar o celular, que é onde eu acabei de colocar. E ele tem um USB. Então, você conecta no computador ou na tomada, enfim, e funciona super bem. Tô amando isso. Só que demora 3 meses, tá? Invejinha. Vou Depois comprar eu uma te mando o luminária redonda link. aqui e colocar aqui assim, ó. Colocar uma luminária redonda e pôr assim na minha casa. Então, mas é Ô, gente, legal ó, deixa isso. eu falar Só assim. que... Qual, Fala, qual, fala. qual que vocês preferem, assim, meu, assim? Qual luminária? Essa ou essa mesmo? Eu tenho. Mas Tem olha outra. só que pupila esquisita que fica. Ó, fica meio de gato, porque fica um círculo. Pô, E muito aí, bom. gente, tô muito feliz de estar aqui finalmente, viu? Muito, muito animada da gente bater esse papo. Tava sentindo falta de Muito estar bom. com você aí refletindo junto. Vamos ver o que vai sair dessa conversa, né? Que a gente nunca sabe o que vai sair. A gente sabe o tema, né? Que a gente definiu aí, mas o que vai sair da conversa... Perdão que eu tô com uma tosse. Aí, final de semana teve namastê, mas foi namastê da tosse, porque eu mais tossi do que eu falei.
Ai, mas aqui a gente tá com tosse faz um mês já. Eu já tô até A incorporando. Bel, a Bel tava mal também, tossindo pra caramba. E agora, ontem que ela melhorou, tá, hoje tá melhorzinha assim, mas uma sinfonia que eu e ela dormindo, tossindo. Tá foda. Então, a Bel, aquele dia que eu mandei mensagem pra vocês semana passada, eu falei, cara, quem é essa pessoa que tá mandando mensagem? Quem é? Não, não reconheci. Nunca imaginei que pudesse ser a Bel, mesmo rouca. Não, Era não, não amante, tinha. era minha amante. Ela falou, Tadinha. é. Não brinca com coisa séria. Ó, a Alice está perguntando qual que é o tema. Alice, hoje a gente vai falar sobre uma coisa que acomete, me corrija se você achar que eu tô errada, Sérgio, mas que eu acho assim, que acomete qualquer pessoa em algum momento da sua jornada de autoconhecimento e de aplicação da espiritualidade na vida cotidiana, que é a nossa síndrome da iluminação precoce, né, Sérgio? Eu não sei de onde que veio esse tema, o Tuco acabou de entrar aqui, a primeira pessoa que eu ouvi Foi falar ele. sobre isso A foi o primeira Tuco. pessoa que eu vi que colocou foi o Tuco, que tá aí com a gente aí. Foi a primeira pessoa que colocou, aí a Ariana veio e deu uma ajustada nesse termo, ficou mais bonito assim, né? Ficou um termo em inglês, né? Que é o spiritual bypass, né? Não sei nem se foi ela, mas ela que trouxe esse termo assim, o É spiritual verdade. bypass. É verdade, foi a Mas, Ari que trouxe o peso, na verdade, que eu acho que isso tem. é, É porque eu acho que ela vem muito de encontro com uma necessidade muito do nosso ego, que é achar que agora eu já tenho o controle de tudo, agora eu já sei o que está acontecendo, agora tá tudo bem, agora já entendi como a coisa funciona, né? E eu acho que em algum momento dessa jornada de autodescoberta, né? Olha lá, o Tuco falando que foi o primeiro iluminado de Araque. Em algum momento, né? Eu acho que todo mundo vive isso, né? Quando a gente começa a se descobrir, começa a se entender, eu acho que vem essa eu não. coisa de. Não, você não. Eu não vivi nada disso. Não vem Não. com esse papinho, não, que eu não vivi. Como que você definiria a síndrome de iluminação precoce? Então, já que você nunca É quando a sofreu pessoa ela. fala assim, eu não vivi isso, já está vivendo uma síndrome de iluminação precoce, né? Exato. E eu acho super importante mesmo a gente se dar conta desses nossos processos, porque isso pode acontecer em qualquer área na qual a gente esteja procurando se aprimorar e se melhorar, né? Eu vivi a minha síndrome de iluminação precoce quando eu parei de me alimentar de animais e de derivados, né? Aí eu virei aquela vegana chata, né? De que fazendo questão de apontar para as pessoas de que aquilo que elas estavam comendo era um cadáver, né? E sim, de me sentir mais evoluída do que as outras pessoas, porque eu tinha conseguido, enfim, não precisar mais disso, ou conseguido superar isso. E assim, ela pode se manifestar de várias formas. Em algum momento você já se sacou nesse processo, Sérgio? Quando que foi Na assim o teu realidade, insight? não exatamente dessa forma, assim, né? Mais clara, mas eu me vejo muitas vezes, né? Me dando conta do quanto tem dor aqui ainda, que eu achava que eu tinha superado, então eu achava, não, isso aqui não me pega mais, e vira e mexe, tem uma frase de uma das cartinhas nossas que diz assim, quando você acredita que sabe todas as respostas, vem a vida e muda as perguntas, né? Então vira e mexe, e eu tenho sentido assim, as perguntas mudando, né? E você meu, mas isso aqui eu já não passei, porra, já não passei por esse estágio, por que isso tá vindo de novo? E vem aquele vulco aqui dentro de novo, né? Então, nunca me peguei dessa forma, assim, pelo menos eu não me lembro, assim, mas o quanto que essas coisas vêm acontecendo, até para você dar conta mesmo, meu, esquece a história de iluminação, esquece essa merda aí, porque nós estamos num processo de evolução contínua, né? E sempre, um exemplo, trazendo você para, né, um exemplo seu o nascimento do Dante, né? O quanto traz, e aí você vai para psicólogo, né? A depressão pós-parto, já entendi tudo. Não, muda uma história, vem uma nova história. Uma questão de uma maternidade. É muito comum, né? Eu já ouvi vários relatos de depressão pós-parto, mas já se iluminou, caralho. Por que você está passando por isso? A gente vai rever assim, que tem pontos ainda a serem olhados, pontos a serem observados, né? Então, ter a ideia de que a gente já se iluminou é uma besteira, mas e só para complementar aqui, é o quanto cada vez mais, e no Namastê é muito claro isso, a gente vai observando pessoas que têm esse perfil. Já chego prontas, né? Já cheguei pronta aqui, eu só vim ver se eu já entendi essa pirosca aqui.
Por que você tá aqui hoje? Ah, porque eu vim para me conhecer. Eu vim porque, né, veio da Não, água. é que eu já estou na jornada há muito tempo, né? Eu já estou na jornada há muito tempo, né? Então, eu só vim, aí lá, vim só validar o que eu não falo basicamente isso, mas já vem com conhecimento prévio, né? E não É, é ruim o conhecimento prévio, mas é o quanto que está todo mundo tentando se encaixar. E esse eu acho que é um perigo, senão daqui a pouco, essa tal da espiritualidade, eu tenho falado, ele vai virar uma seita como outra qualquer, né? Cheio de dogmas, cheio de crenças, cheio de regras, né? Ah, então a regra é essa agora, é assim que a gente faz, né? Não, eu falo que espiritualidade não tem regra e cada um está passando pelo seu processo, cada um está passando pela sua jornada, né? E é importante vivenciar essa jornada. sim. E você sabe que você falou algo assim que eu acho que pode servir muito de exemplo, por mais que, enfim, o tema não seja especificamente o mesmo para todas as pessoas. Eu acho que esse cenário de que quando você acha que você já entendeu as coisas, né? Aquela velha frase, quanto maior a altura, maior o tombo. E eu estava refletindo hoje, eu tive, né, para quem não sabe aí, para quem realmente não está acompanhando muito, o meu filho, o Dante, tem 9 meses, é meu segundo filho. Eu tive um puerpério muito difícil do Gael, o Sérgio acompanhou todo esse processo como padrinho, que é compadre, né, que é padrinho do Gael. Eu realmente, assim, eu tive um momento muito difícil do puerpério. E quando eu fiquei grávida do Dante, eu sinceramente achei que seria mais leve. Por mais que todo mundo me dissesse que o puerpério do segundo filho é muito mais difícil do que do primeiro, eu tinha certeza absoluta que ia ser mais tranquilo. Eu tinha entendido um monte de coisa, que eu já tinha entendido que as fases difíceis elas iam passar, que eventualmente, enfim, os desafios ficariam mais simples, porque eu já, enfim, por exemplo, uma coisa idiota, né, para quem não passou por isso, mas, por exemplo, a dor da amamentação. Ah, não, eu já passei por isso uma vez, né? E tudo que eu achei que fosse ser muito simples acabou sendo muito pior do que tinha sido na ocasião em que eu vivi isso com o Gael. E eu tô passando por um momento que também eu acho que tem muito disso que você está trazendo, que é a iminência do lançamento do novo Portal Despertar. Porque é muito interessante isso. Gente, assim, o Gael nasceu, 9 meses depois nasceu o Portal Despertar. O Dante nasceu 9 meses depois que está vindo o novo Portal Despertar. E eu tô experimentando muitas sensações que eu já tinha vivido antes e que eu achei que eu tinha entendido e que não, imagina, isso é circunstancial, as coisas elas vão se encaixando e elas vão caminhando, né? E, na verdade, eu percebo que existe muito medo dentro de mim, né? Medo da coisa não dar certo, medo da gente não conseguir oferecer uma ferramenta com a qualidade que a gente quer oferecer, o medo de repente, a gente não ter o número de adesões que a gente precisa ter para o portal continuar sendo um negócio viável, medo de não conseguir dar conta das novas responsabilidades que eu estou assumindo. E tudo isso eu já vivi antes. Mas é porque a gente esquece daquela frase, né? Que você pode se banhar 2 vezes no mesmo rio, que da segunda vez nem o rio vai ser o mesmo e nem você vai ser o mesmo. Né? E eu percebo muito essa tendência que o nosso ego tem, né? De querer controlar todas as variáveis, né? E então eu ego, entendo que as coisas elas precisam. Vamos parar com esse negócio de mudança, né? Vamos parar com esse negócio de mudança. Eu tô aqui a vida inteira tentando construir uma identidade para essa Flávia aí, né? E de repente ela quer mudar tudo, de repente ela quer mudar a profissão dela, ela quer reinventar o portal, ela quer assumir um monte de compromisso. Não tá certo isso. E aí eu acho que uma coisa muito legal também da gente falar, que eu acho que faz parte do escopo, né, desse papo sobre síndrome da iluminação precoce, que eu acho que é o medo da mudança, né? Porque por que a gente entra nesse lugar de já entendi tudo, já me iluminei, já caí, né? E aprendi? Por quê? Porque eu não quero ter que me reinventar. Eu não quero ter que me transformar de novo. Eu não quero ter que renascer das cinzas de novo, né? Eu acho que o medo da mudança é algo assim muito, muito complexo, né? Ele tem várias infiltrações em diversos aspectos da nossa personalidade, né?
mudar sempre implica em ir para um algo novo, né? Mudar sempre eu estou mudando para um algo novo, é um desconhecido, e o ego tem uma tendência a ficar, ó, vamos ficar aqui mesmo onde a gente tá, que aqui, esse lugarzinho a gente conhece, olha, é uma merda, mas aqui a gente sabe como lida com essa merda. Sair desse lugar, sair dessa zona de conforto, mas eu acho que especificamente, né, nessa história da síndrome da alimentação precoce, acho que um outro ingrediente se junta aí, que é o pertencimento, né? Então, como tem uma galera falando hoje sobre espiritualidade, iluminação, né? Viver uma vida mais em paz e tudo mais, né? E elas dizem que agora encontrei a paz, né? Conheci a Flávia, estou no portal, encontrei a paz. Ou fui no Namastê, encontrei a paz, né? Troco tuco, ou enfim, assisti algumas coisas e tá todo mundo tentando encontrar. No fundo, tá todo mundo querendo achar a fórmula mágica para se livrar da sua dor. Ninguém quer passar pelo processo da dor, né? Ninguém quer viver a dor. Eu falo muito que o caminho da espiritualidade significa olhar para suas dores. Senão a gente não sai do lugar, né? Então, o portal, para que ninguém use como muleto o portal, ele tem uma porrada de informação que é para olhar. Ó, vem aqui, vem se olhar, né? Aí as pessoas, elas querem só ficar o caminho mais curto, os atalhozinhos que a gente vai chegando, né? Então, o ego também nessa hora, vamos pegar o caminho mais curto, vamos pegar o atalho. Atalho é bacana, né? Então, o que são as pessoas iluminadas? Né? Elas meditam, então agora eu medito. Né? Agora elas, sei lá, viram veganas, então viro vegano. Né? Agora elas falam gratidão, elas não falam mais obrigado, elas falam gratidão. Né? E aí vai todo mundo seguindo um padrãozinho. No fundo, nós estamos de novo, né, fazendo parte da vaquinha, né, das vaquinhas que vão andando. E necessariamente, para mim, para despertar realmente, significa olhar, é o que você está falando. Porra, de repente vai o lançamento do portal, ela dispara uma porrada de medos aí dentro. Exato. Né? E esse olhar, que medos são esses? Da onde vem isso? Não é perdão, não é simplesmente não olhar para isso. Né? Significa, ok, vem medo, agora vamos olhar para isso. Né? Seja via uma ajuda, seja via olhar, se estudar, né? Ingressar no portal e pegar os ensinamentos que estão lá, que tem uma pancada, não importa como, mas significa necessariamente olhar para as minhas dores. Todas as vezes em que eu tentei pegar o atalho, e eu peguei vários atalhos, né? O buraco na frente era um pouco maior, eu só não sabia. Né? Eu caí num outro buraco lá na frente. Porque o atalho, Sérgio, ele não é o caminho da sua verdade, né? Quando você pega um atalho, você pega esse atalho, geralmente, porque você está se inspirando na jornada de uma outra pessoa e você quer reproduzir aquilo que funcionou para ela, né? E aí, o grande negócio é que quando a gente se distancia do nosso próprio caminho, quando a gente se distancia... alguém tá falando que o áudio tá baixo, é o meu áudio? O que, Sérgio? Você acha que tá ruim meu áudio? Não, eu tô recebendo você perfeito. Eu não sei, na verdade, eu até fui ver assim, mas eu tô... Você tá me recebendo bem, hein? Eu vou conectar piorou, agora não tô te ouvindo nada. De ouvido, porque eu tava com... Peraí, eu vou colocar o meu fone de ouvido. Calma aí, estão me ouvindo? Agora tá, me ouvindo, o pessoal falou que era o seu. É porque é só o aparelho que você comprou que interfere do som. Não, essa não lamparina porque... que você... É que sabe o que acontece? Eu tava com o meu fone de ouvido, sabe aquele meme que fala assim, eu deixando as coisas fluírem, e aí é a foto de um fone de ouvido todo amarrado? É o meu fone de ouvido nesse momento, então eu criei coragem aqui para desembaraçá-lo ao vivo e a cores. Melhorou, claro que melhorou o seu áudio. Não, agora tá bom, até eu tô te ouvindo melhor. Eu acho que assim, a gente precisa entender que o cerne de toda dor e de todo sofrimento tá no ego, né? Por quê? Porque o ego, ele antes de ser... E assim, quando eu falo do ego, eu não tô falando do ego no sentido
que virou moda falar do ego, né? Que você precisa jogar o ego pela janela, que você precisa transcender o seu ego, que você precisa assassinar o ego, que você precisa, né, mandar o ego para o espaço. Não é nesse sentido, mas porque quando a gente entende o ego como um recurso psíquico importante, que é o que a gente passa lá 6 meses estudando na faculdade de psicologia, você entende que, assim, quando você cresce, você é um bolinho de carne. É isso que você é. Cheio de pulsões, de desejos, de necessidades que você não entende direito, você não consegue entender o que as pessoas falam, você é muito sensorial, né? São muitas sensações físicas e a sua resposta a essas sensações são de tentar eliminá-las ou tentar preservá-las, né? É isso. Basicamente, o bebezinho, quando nasce, ele é assim. E nesse processo, né, com o passar do tempo e com o crescimento e com o amadurecimento do aparelho cerebral mesmo, desenvolvimento do sistema nervoso central, que o cérebro, né, a gente tem uma complexidade biológica tão grande que é por volta dos 7 anos de idade que esse aparato ele vai ficar pronto, de fato, né? E nesse processo, com o tempo, a gente vai se distanciando dessa espontaneidade, que até certo ponto é destrutiva, né? Porque a criança não tem medida, então ela quer brincar de martelar, ela vai martelar o seu computador, ela fica brava, ela joga o brinquedo. Então, torna-se necessário a imposição de limites que o Freud, lá em 1800 bolinha, chamou de castração. É quando existe essa voz do mundo de fora que fala, opa, isso não. Isso você não pode, isso você não deve, isso não é correto, isso não é bonito, né? E aí a criança começa a sacar que existe um conjunto de regras e um conjunto de normas às quais ela deve se submeter para fazer parte do grupo e para honrar o amor, né, que ela quer receber dos pais e das mães. Tanto que assim, a gente fala, amor incondicional a gente só experimenta quando a gente tem um filho. Mentira! Amor incondicional é o que o seu filho sente por você. Porque na intenção de conquistar o seu amor, ele se perde de si mesmo. Ele se camufla, ele se fragmenta, ele se nega para que você continue amando o seu filho. E dessa intersecção entre esse mundo interno, que é uma boca escancarada, cheia de dente, ávido por prazer, e esse regimento externo que rege, né, enfim, os valores, as regras, o que é aprovado, o que é bonito, que é totalmente de acordo com um contexto histórico e uma localização geográfica, aqui a gente não come cachorro. Na China é a coisa mais comum do mundo. Eles, por conta de uma história que o povo chinês viveu, eles comem qualquer bicho que se mexa, né? A gente vai dar desse atrito, né, entre mundo interno e mundo externo é que nasce o ego. Então, o ego, ele é um calo psíquico mesmo, feito, né, com a intenção de estar sempre buscando uma satisfação dos seus impulsos, dos seus instintos, dos seus desejos, das suas vontades, ao mesmo tempo em que você não perde o seu lugar social no grupo onde você está inserido. Porque o maior desejo do ser humano é ser amado, né? E nesse processo, como ele vai se atualizando o tempo todo, então assim, para eu ser inserido agora, né, eu preciso falar sobre motivação. Eu preciso ser proativo. Eu preciso sair da minha zona de conforto, né? E vale dizer, cá entre nós, que todo cadáver que foi encontrado no Monte Everest foi alguém proativo, né? Foi alguém motivado e alguém que saiu da sua zona de conforto. Eu não sei se está querendo motivar ou desmotivar a galera, mas tudo bem. Segue aí, segue o fluxo. É porque isso não é suficiente, né? Isso não é suficiente. Não é suficiente você estar o tempo todo entoando mantra ou entoando afirmação positiva, ou então é a febre do perdão. Então agora a razão para o caminho é o perdão, né? E claro que você pode mergulhar no universo do perdão, como por exemplo está aqui presente a Dawn, né, querida amiga Dawn Watson, muita saudade de você, que trabalha com isso, com perdão, com cura da dor através do perdão, mas o trabalho da Dawn é um trabalho profundo. A questão é que no tempo da espiritualidade através das redes sociais, você não aprofunda no trabalho de ninguém.
Você vai pescando uma coisa aqui, uma coisa ali, e você vai construindo, na verdade, uma pegando fantasia, recortes, e né? vou fazendo uma coxa de retalho que não serve pra nada. Sim, é muito fácil você dar um unfollow na pessoa quando ela diz algo que te confronta, algo que te desafia, algo que te incomoda. Né? Então eu dou um unfollow e aí eu descubro uma outra pessoa que está falando aquilo que eu quero ouvir. E aí é o autoconhecimento de gaveta, né? Que serve como um processo, na verdade, de anestesia contra o verdadeiro processo. Que é um processo de você... E iluminação, né? O Jung tem uma frase que eu acho sensacional. Ele dizia assim que iluminação não é você imaginar figuras de luz, nem fadinhas, nem pozinho do Pirlim Pim Pim. Iluminação é você jogar luz nos seus pontos cegos. É você entender isso aí que você está falando. Pô, eu já passei por isso, quer dizer que isso ainda existe dentro de mim? Né? Isso é algo que eu já vivi na minha vida. E aí entra o papel dos julgamentos. Né? Eu já deveria ter aprendido. Eu já deveria ter entendido. Né? E aí a gente entra na dinâmica de culpa, de projeção, a culpa é do outro, não é minha, de vitimização. E aí a gente mergulha nesse universo da codependência, um universo em que ninguém é responsável por si mesmo, ou você é responsável pelo outro, ou o outro é responsável por você. Né? E é uma prisão, né? Porque as suas relações elas ficam todas contaminadas por esses elementos de segmentação e de afastamento. Então, eu leio uma postagem sua que me incomoda, em vez de eu refletir sobre isso, não, eu simplesmente dou um follow em você e eu vou seguir uma outra pessoa que agrada o meu ego, né? Que passa a mão no meu ego e fala, pronto, você sabe, é isso aí, é isso mesmo, né? Então, eu acho que a gente conseguir, eu acho que essa capacidade de reconhecer em quais esferas da nossa vida a gente já se julga pronto, né? É a gente conseguir reconhecer o nosso ego em ação. É a gente conseguir reconhecer onde que do nosso psiquismo ficou ali um registro, um carimbo de que aqui deu certo. Satisfiz uma necessidade minha e estou adaptado ao que exigem de mim. Estou correspondendo às expectativas do mundo. E perceber que quando eu sou tirado dessa zona de conforto, de duas uma, ou as minhas necessidades internas mudaram, ou então as expectativas que eu sinto, né, que vem do lado de fora, elas são expectativas diferentes. Então, agora você não fala mais obrigado, a gente fala gratidão, né? Então, agora eu preciso me policiar. E aí, eu li lá no Instagram de não sei quem, da lei da atração, que a gente precisa vibrar positivo. Então, eu não vou mergulhar nessa emoção. Porque eu não quero atrair mais disso pra mim. Então, eu sinto raiva de alguém, eu fico lá, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, sinto muito, me perdoe. Então cancela. Ho'oponopono, então cancela, né? Cancela Theta Healing, cancela, que foi o que a Bia aqui acabou de perguntar, qual a minha opinião sobre o Theta Healing. Eu tenho muita vontade de estudar Theta Healing, eu sei que tem muita coisa. Inclusive, uma seguidora muito querida que é Theta Healer, ela me mandou um livro, DNA Básico, que é o próximo da minha lista de leitura. Mas eu acho que a questão não é a técnica, é o técnico, né? A questão não é a técnica que você usa, mas de que modo você usa essa técnica. Porque qualquer ferramenta empoderadora, ela pode ser usada como anestesia, né? Então, em vez de eu mergulhar na minha emoção, eu tô lá simplesmente falando cancela para aquilo ou para um pensamento e eu não aprofundo em nada. Só que as nossas dores são profundas, né? E nesse lugar de profundidade que a gente precisa entender como chegar do jeito mais produtivo possível, né? Mas aí, isso, né, sobre essas técnicas todas, né? Eu não entendo nada contra, não, né? Barra de Axis, e eu não posso falar muito porque eu não conheço, mas eu acho assim, muitas vezes, como se usa isso que eu acho... Exato. Muita gente fazendo EFT, né? Eu brinco lá no Namastê de vez em quando, a pessoa tá bom, tem um problema agora, né? EFT, fica lá, né, no pontos, aí pega, usa Theta Healing, e eu falei, não, tá bom, mas o que você está olhando da sua dor, né? E para mim, essa frase que você usou, eu vou trazer o Tuco de novo para a conversa, alguém falou assim, né? Um dia tem que chamar o Tuco. Ai, não tem como. Não tem como. São só dois, né? E seria muito bacana o Tuco estar junto, porque uma coisa que o Tuco, eu lembro que o Tuco falava uma coisa lá no Namastê, que era assim,
quando você abre um quarto que nunca foi aberto, está fechado há muito tempo, quando você abre e começa a iluminar, o que você vê? Né? Meu, você não vê coisa bonita, você só vê teia de aranha, né? O cheiro de mofo, as coisas estragadas. Porque é assim. Né? Isso não significa que aquele quarto não é bom. Isso significa só que precisa ser cuidado, ele precisa ser limpo. Esse é o processo, né, de despertar, de espiritualidade, de autoconhecimento. Eu preciso começar a olhar para as minhas dores. Né? Eu falo muito que só há um caminho para a luz quando eu olho para a minha sombra. Sem olhar para as sombras, a gente nunca vai para a luz. E esse é o atalho que eu vejo as pessoas querendo imprimir, que é bem aquilo que você começou a falar, que era, eu pego o modelo, a Flávia é o modelo. Então agora eu faço o quê? O que a Flávia fez na vida dela, pega o livro, né, sua melhor versão, e fico tentando copiar o modelo. Eu falo muito isso no Namastê. Esse modelo não funciona, porque cada um tem uma construção egóica, né? Para cada um pegou em um lugar. Para mim, pegou muito na questão dinheiro. Para outras pessoas, pegou na questão da feminilidade. Para outras pessoas, pegou na relação com os pais. Enfim, cada um pega em um lugar. Né? Eu diria que existe um caminho único, talvez, mas esse caminho único depende dos ingredientes que estão colocados. O caminho, para mim, tem a ver com compreensão, tem a ver com aceitação e tem a ver com a prática do perdão. Só que não adianta copiar o modelo. Cada um vai ter que entender quais são as suas dores, quais são as suas sombras, aonde as coisas pegam, né? Porque daí ela vai começar a olhar para o seu ego, né? A história do ego ferido, quanto que tem um ego gritando aqui dentro. E uma coisa que eu insisto muito no Namastê 2, quando a gente fala de ego, falo muito assim, não abra mão do seu ego, né? Não queira jogar fora o seu ego. Porque nesse momento, no atual estado da sua vida, se você, aspas, conseguisse fazer isso, a sua vida ia ser vazia, porque quem faz você acordar todos os dias, dar o melhor para o outro, quem faz você ir trabalhar, dar o melhor para o seu filho, é seu ego. Exato. Quem faz isso é seu ego. No dia que você não tiver mais ego, e sem compreensão, você não acorda para dar de mamar para o seu filho. Exato. Você não sabe nem quem você é, você não é capaz de se vestir, né? É só por causa do nosso ego que a gente está aqui junto, que todo mundo foi capaz de logar nessa live e tá aqui comentando, né? Eu acho que por conta do ego que tem esse monte de pessoas ávidas por conhecer. Né? Exatamente. É o ego que quer conhecer. Né? Só que é uma criança ferida. Essa foi uma constatação que eu cheguei uma vez, conversando com uma amiga minha, a gente chegou nessa conclusão. O mecanismo de formação do ego e o mecanismo de formação da camada do nosso psiquismo, que a gente chama de criança ferida, é exatamente o mesmo. Né? Porque a criança ferida, ela é a criança espontânea que foi frustrada. Né? E aí ela fica ali tentando uma forma de conseguir aquilo né? Enfim, de um outro jeito, né? Ela quer uma determinada sensação, uma determinada experiência que ela não conseguiu de um jeito e ela se frustra e faz parte. O ego é quem tenta conseguir de uma outra forma. E alguém falou assim que a gente está demonizando o ego. É muito pelo contrário. Na verdade, a gente não está demonizando o ego, né? A gente está entendendo o ego, a gente precisa convidar o ego para fazer parte do processo de autoconhecimento. Tanto a gente não está demonizando, desculpa só, tanto a gente não está demonizando que a gente não está falando abra mão do seu ego, como Exato. A gente ouve tantas pessoas falando, né? Você tem que jogar seu ego para fora. No dia que você abrir mão do seu ego, acabou sua vida. Né? Talvez a pessoa também tenha falado que outras pessoas, né, estão demonizando o ego. E eu acho assim que existe uma coisa muito importante que ontem eu estava respondendo umas perguntas, né, lá no meu perfil. E não deu para responder todas, porque eu recebi mais de 300 perguntas, e aí quando dá 24 horas a pergunta some, eu não consigo mais acessar ali aonde que as pessoas fizeram as perguntas. Eu fiquei muito triste com isso, porque tinham muitas perguntas legais que eu não consegui responder. Mas uma das perguntas que me fizeram é assim, né, o que eu acho da psicanálise e como que eu sugiro que uma pessoa, que é um psicólogo, né, no caso, escolha a sua área de atuação, né? Com a impressão de que as áreas de atuação elas são muito diferentes, porque na verdade, primeiro veio o Freud, né? Que teve toda aquela pica grossa de num congresso de medicina em Viena, no auge da era biológica da psiquiatria, virar e falar, se levantar diante de toda aquela galera coxinha e falar, olha, existe uma parte nossa que não vai ser achada numa autópsia,
mas que é quem rege as nossas emoções, os nossos comportamentos, e é ela que sonha pela gente. Imagina, né? Tipo, super transgressor. Precisou de muita coragem, né, pro cara falar isso. E aí, com o tempo, as pessoas que vieram depois dele, estudando sobre o processo psíquico do ser humano, foram discordando dele, né? Olha, isso daqui... E aí você tem todos os psicanalistas pós-freudianos, Melanie Klein, Winnicott, por aí vai. E você tem aqueles que realmente cindiram com a psicanálise e foram para um outro caminho, como, por exemplo, Jung, que cria a psicologia analítica, que a palavra é muito parecida com psicanálise e psicologia analítica, né? Então, o Freud, ele foi essa grande referência, e eu acho que a gente... Eu estou usando isso como exemplo para dizer que, assim, a gente ainda tem a ideia do ou. Ou eu sou uma coisa ou outra. E a nossa resistência à mudança, eu acho que vem muito disso, né? Porque se eu estou descobrindo uma coisa nova, eu preciso abandonar o velho. A gente vive essa lógica dicotômica de uma coisa ou outra. Eu acho que as linhas da psicologia, só dando como exemplo, elas são absolutamente complementares, né? A gente consegue entender determinados aspectos, né, lindamente dentro. O próprio ego, puta, isso é pura psicanálise, né? Quando a gente entender que os nossos processos de mudança, eles são como se a gente fosse um crescimento, na verdade, de quem a gente é. A gente não está se aniquilando, a gente não está se largando pelo caminho. Dá pra gente ser uma coisa e outra. Eu posso fazer um curso de Theta Healing e isso funcionar. Oi, meu amor! Oi, chegou visita. Olha aqui, quem chegou? É o Dindo? E aí, Dante? Beleza? Dante é Gael, foda, né? Olha lá, o Dindo trocou seu nome com o Dante. Fala oi pro Dindo. E aí, Gael? Oi. Beleza? Uhum. Oi. Aqui é o microfone, você fala e as pessoas ouvem. Oi. Fala oi. Tudo bem? Uhum. Você chegou Tá da escola? grandão. Já cheguei da escola. E você se divertiu Já chegou muito? da escola? Uhum. Ele falou que ele não vai mais cortar o cabelo. Que ele quer deixar o cabelo crescer agora. Ó, o Dante Eu já tá passei essa fase também. Já passei por essa fase de deixar cabelão crescer. Você deixa a mamãe terminar? Só mais um pouquinho e termina, tá bom? O Beijo. orelha. Ai. Ó, ele te mandou um beijo. Bem. Vamos Beijo. Aqui, ó. dois. Nessa orelha. Os dois. Não, mas os dois... Ah, você quer os dois? Pronto, agora eu E não tô aí, ouvindo Gael, mais nada. beleza? Você tá ouvindo, Dinho? Tudo bem? Vamos conversar nós dois aí. Tudo bom? Pronto, agora sou eu. Vai lá. Olha lá com o papai. Oi. Tá ouvindo o Dindo? Sim. Pergunta, cadê E a aí, Dinda? como é que você Cadê a Jim? tá trabalhando, cuidando dos velhinhos dela e abandonando o Dindo? Olha lá. Ei, meu Deus do céu, né? Olha lá a criança ferida, tá vendo? Vai lá, amor, vai lá Isso foi uma brincar com seu explosão. irmão. Isso foi uma das coisas que eu me dei conta do quanto iluminado bosta eu era, né? Por quê? Quando você começou... então! Quando a Bel foi pra casa de repouso e eu vivi sozinho em casa, meu, isso explodiu uma dor aqui. E foi na sequência, logo depois foi o Dia das Mães. Eu fiz um webinário com a Bianca sobre mãe. E eu lembro que quando começou o webinário, eu falei, Bianca, não vamos fazer não, que vai doer pra caralho. Porra, doeu pra cacete fazer aquele webinário. Quando eu fui falar de mãe, do quanto eu não olhei pra isso. E do quanto a Bel representa essa história aqui. O tamanho da sombra que veio aqui tomando conta. Exato. Ainda bem que tinha um 2 na sequência, eu fui pro 2, e no 2 quase foi uma catarse um dia lá, fazendo uma dinâmica de medo. Puta, eu explodi na catarse de chorar, assim, que nem besta. Ao mesmo tempo, só para complementar, quando veio essa dor da Bel, um monte de outros processos eu fui começando a olhar. A minha questão da afetividade, o quanto eu não consigo ser afetivo. Eu fui olhar, porque isso começou a vir à tona, um monte de coisa. E, bom, agora é hora de olhar, né? E aí vem aquela pergunta que eu falei, aquela pergunta. Quando você acredita que sabe aquela frase, quando você acredita que sabe todas as respostas, vem a vida e muda todas as perguntas, que são os desafios diários de quem está nesse processo de se olhar. Né? Exato. Porque na iluminação precoce, não ligo. Né? Aí você separa da mulher, você acha que ela é culpada porque ela foi cuidar e não olha mais para você. Assim, E aí a culpa já não é casa, mais sua, né? A culpa não é mais é do sua, outro, você não precisa mais olhar. Acende essa luz ali pra mim, essas duas. Desculpa. Que é o ego ferido, né? Exato. Mas você sabe... E aí, assim, eu ficava até as 8h30 atendendo, 9h30 atendendo. Quando eu saía daqui do quarto, né, do escritório, eu ia pra sala
eu tava dormindo. Né? Então, além do dia inteiro você ficar fora, aí à noite você Na dorme hora que você ainda. chega, a pessoa não tá nem aí pra você, né? Aí entra nesse modelo. Mas você sabe, Sérgio, que assim, né? Até aproveitando para fazer um gancho interessante, assim, com uma das coisas que são novidades, né? Nessa história do relançamento do Portal Despertar, que o é a Ricardo vai questão... comer lá atrás? Fala para oferecer para nós também. Olha lá, amor, estão pedindo para você oferecer a comida para ele, pra galera aqui, ó. Uma das coisas que são... uma das coisas que é novidade, assim, né? Nesse processo, que na verdade... Não é só o relançamento do Portal Despertar, né? Não é só uma ferramenta que a partir, se Deus quiser, do dia 6 de outubro, vai ter um layout diferente, né? Tem um significado muito especial e muito profundo para mim, esse momento novo da minha vida, porque eu acho, assim, né? Eu acho que até fazendo um apanhado, assim, de várias coisas que eu já falei aqui, ao longo da nossa live, esse negócio do atalho, né? De você se basear naquilo que funciona para outras pessoas, de você perder a conexão com o seu centro, de você achar que você já está pronto e que aquilo que você tem, né, para proporcionar para o mundo, enfim, você já criou isso, né? E já está pronto. Essa é a Flávia Melissa que eu tenho para oferecer para quem me acompanha online. Portal Despertar está pronto, para que eu vou mexer em time que está ganhando, né? E todas essas frases feitas, mas uma coisa que essa nova fase, na verdade, do Portal Despertar traz, que é uma nova fase da minha vida, que é uma fase de constatação, e eu sei que você vai entender, porque a gente já teve essa conversa de uma outra forma anteriormente, de que, assim, a internet, ela é uma ferramenta poderosíssima para ajudar a gente a se conectar com as pessoas, a gente tem acesso a um grande número, né, de informações que antes, quanto tempo que a gente poupa de ir numa biblioteca, de escolher o livro, de ver se aquele livro, pelo índice, muitas vezes... Não, hoje em dia você joga uma expressão no Google, você recebe acesso imediato a bilhões, né? Então, assim, ao mesmo tempo em que a internet, ela encurta essas distâncias, ela torna, por consequência, de uma forma muito óbvia, o seu acesso superficial a muita coisa. Porque a gente não tem capacidade e nem tempo para processar e para mergulhar em 16 bilhões de URLs, né? Então a gente acaba tendo, assim, putz, eu sigo muitas pessoas inspiradoras no Instagram e eu acabo me balizando por aquilo que elas compartilham. Mas aquilo que elas compartilham é um frame da vida delas tão reduzido, né? É tão pequeno e é tão superficial que tem um limite de caracteres, né? Então, eu sinto que, assim, essa nova fase do Portal Despertar é uma fase em que eu me coloco como parceira do lado da galera que quiser mergulhar com a gente nessa, através do programa de estudos continuados, né? Que começa com a galera que se compromete com o portal semestralmente. E o primeiro programa, o primeiro step, o primeiro passo desse programa de estudos continuados é justamente um curso de libertação emocional que se chama Liberte-se, que é um programa de 10 semanas ao longo das quais a gente trabalha a libertação emocional, porque o que eu venho entendendo muito nos meus processos e no processo das pessoas que eu acompanho ao longo dos últimos anos, é que a codependência, ela é a raiz das nossas disfunções emocionais. E quando eu falo de codependência, eu falo dessas 3 qualidades que a nossa criança ferida assume, ou o nosso ego, ou a nossa mente, a gente pode chamar de uma infinidade, né, de nomes, que a gente entender que a gente tem sempre essa tendência de entrar no lugar, de fazer o outro feliz, entrar no lugar de quem não precisa de ajuda, que é a postura do salvador da pátria, de quem já está pronto, de que eu ajudo as outras pessoas e eu não olho para as minhas próprias dores. Ou então eu entro no lugar da vítima e eu responsabilizo o outro pela minha salvação e pela minha cura. Ou então eu me torno quem eu mais odeio, que eu faço mal a mim mesmo e aos outros através do papel do bandido, do algoz da história, né? E aí eu sou o culpado pelo mal, tanto que eu experimento, quanto o mal que eu causo para o outro. E a gente está, assim, muito feliz e muito orgulhoso desse novo processo do portal, porque aí, através desses programas, e aí depois através das sessões comigo, que os assinantes anuais, eles ganham um pacote de 4 sessões em grupo comigo, em que as pessoas têm a oportunidade de falar na câmera, pedir a palavra, falar das próprias experiências, que
eu acho que aí a gente usa a internet de forma Parceiro a aprofundar parceiro também os pode ter uma hora processos. com você, não? Parceiro também vai ter Claro hora? que pode, lógico que pode. Né? Que é aprofundar. Porque assim, e aí, os eventos presenciais do portal, que você, né, é meu convidado no dia 14 de dezembro, vai ser muito bonito, assim, esse primeiro encontro de despertos, que é a questão da gente realmente trazer aquilo que a gente consegue atingir e alcançar através da internet, através das redes sociais, através de acessos a lives como essa que a gente está fazendo, né? A gente vai ter aí a semana do auto. Só um minutinho, filho. Que isso, amor? Você achou a peça? Que especial! Vamos guardar. A gente achar, né? Assim, a gente vai ter a semana do autoconhecimento, né? Contando pra galera aí o que mais ou menos vai acontecer. A ideia é que aconteça de 6 a 13 de outubro. Vai ser uma semana inteira de lives diárias no meu perfil do Instagram e no perfil de parceiros também, trazendo um pouco para o chão essa história de autoconhecimento e de desenvolvimento pessoal. Porque a gente vive uma época de muita elucubração mental sobre esses conceitos e muito pouca profundidade, né? E é quando a gente consegue colocar essa profundidade, é que a gente consegue entender onde dói, é onde a gente consegue entender o incomodou do eu leva para casa que é teu, que virou um outro bordão, né, do universo do autoconhecimento, entender como que o outro é um espelho meu, entender como que eu faço para lidar com os meus problemas de uma forma mais madura emocionalmente, né, porque eu acho que um dos grandes responsáveis pela síndrome da iluminação precoce é a espiritualidade da rede social, né, a gente ganha na época lá que você tinha que seguir um monge, aí o monge te punha para limpar banheiro, e aí o monge te colocava para pedir esmola na rua e viver daquilo que te dava. Você tinha conhecimentos e aprendizados muito profundos através do cotidiano. Hoje, a gente tem aprendizados rasos com um texto de 800 caracteres, 750 caracteres, vendo uma pessoa numa foto modificada, cheia de filtro, fazendo uma pose de yoga no alto de uma montanha, que você já se sente um bosta, porque você não tem aquele corpo, porque você não consegue fazer aquela pose, porque você não vai pra porra daquela montanha, né? E aí... Oi, comadre! Ó, tô te imitando. Meu próximo passo é ficar grisalha, que nem você. Ó lá, pronto. Estou te imitando, comadre. Tô gatona? Tô aprendendo com você. Né? Da próxima vez... Ó, dá pra ver os grisalhos aparecendo? Logo, logo vai ficar assim, bem. Tô te imitando. Linda, te amo. Né? Eu acho que muito acesso a muita coisa num dia que tem 24 horas, né? A gente não aprofunda em nada. Então, a velocidade de um dedo, né? A velocidade de um dedo. Só que e aí aquilo que eu quero ver, eu deixo, eu até leio um pouquinho, e na hora que não me interessa mais, eu pulo e vou embora. Exato, nada né? exato. Nada e aí a gente vai tendo essa ideia de que porque a gente acessou uma live do Sérgio e da Flávia, ou porque eu, sei lá, eu aprendi uma técnica de meditação, ou porque eu fui para um retiro, né? Puta, já tá tudo resolvido, né? Porque muitas vezes eu tô olhando para tantas coisas ao mesmo tempo que eu não consigo ter tempo e nem energia para aprofundar em nenhuma, né? E isso que você tá falando. Isso que você tá falando assim, que vai ter no portal, eu acho tão bacana isso, né? Ainda mais vendo de você assim, né? Em um momento você se retirou, né, dos eventos, mas voltar com isso, para mim isso é tão importante, por uma coisa que eu não abro mão, é do grupo, né? Eu não abro mão do grupo, porque no grupo, por exemplo, agora que nós estamos falando de ego, e algumas pessoas estão demonizando o ego. A gente fala do teta, nós estamos demonizando o teta healing, e não estamos fazendo nada disso, né? Mas aí as pessoas pegam pontos disso e elas conseguem, não olho, forma. E aí é uma hora de conversa que não dá para aprofundar em nada. A gente está falando um monte de coisinhas aqui. Quando você tem essa oportunidade de ter um contato, de aprofundar em alguns temas, né? E é isso que precisa. Não dá para ter uma espiritualidade na velocidade de um dedo. Né? Então, você precisa ter um mergulho nisso, um mergulho para dor. Né? Eu lembro uma vez num podcast que a gente fez, e a sua pergunta foi, para mim começou assim, como
começa o despertar espiritual? Eu te falei assim, no fundo do poço, né? E muitas vezes as pessoas estão tentando encontrar remedinhos nesse mundo, né, de internet, é de redes tapar o sociais. sol com a peneira, né? E assim, isso funciona, a gente não vai dizer que não funciona. Funciona durante algum tempo, né? Mas aí vem a vida e te mostra que você... Esse meu processo de me afastar, eu entendo ele como um processo que, até certo ponto, ele foi bastante necessário, assim... Porque, e eu acho assim, né, foi tão interessante, porque hoje, né, claro que eu consigo perceber isso hoje, né, na época talvez eu não conseguisse, eu tô vendo aqui qual que é a melhor luz, tá, gente, porque tá escuro, tá ficando escuro e eu tô ficando irritada aqui com esse brilho na testa. Cadê meu pó de arroz para parecer perfeita na rede social? Vou colocar um filtro aqui de cílios arregalados. Eu me mudei pro Embu, para uma casa longe da cidade, onde eu ia conseguir me conectar com a natureza, ia conseguir experimentar uma paz que eu não experimentava morando em Higienópolis, do lado de uma escola, que se eu encontro com a professora de educação física na fila do banco, eu acho que eu soco a cara dela. Até hoje eu lembro da voz da mulher, porque era a mulher gritando o dia inteiro no nosso ouvido e barulho de bola de basquete, né? E aí, nossa, então eu vou me retirar da cidade, eu vou para o interior. Né? E aí eu fui parar naquela casa, que é linda numa foto, mas que era um barulho dos infernos, que assim, eu não tinha silêncio em nenhum momento do dia. E eu queria estar com as pessoas, eu queria estar na internet, eu queria estar fazendo live, eu queria estar fazendo 1000 lançamentos do portal. E cada vez que eu marcava um negócio, a internet caía, ou a cachorra latia, ou tinha uma obra, né? E eu comecei a pensar, eu falei, cara, eu acho que não é para eu falar. Né? Eu acho que não é para eu falar, eu acho que não é. Eu lembro que você participou muito desse momento que a gente conversou muito. Eu estava com um evento em Fortaleza, eu que nunca tive problema de fechar evento na minha vida. A gente sempre fechava os eventos com fila, o Senda, e assim, e não ia. Eu estava 15 dias, né, do evento, e o evento não fechava, até que você me ajudou a entender, porra, eu vou parar de fazer evento. Porque eu acho que a vida ela tá sempre apontando pra gente esses caminhos. E foi um processo muito necessário para que eu aprendesse a construir uma relação contextualizada com a minha nova realidade de mãe, né? Com a minha nova realidade de mandar filho para a escola, de querer engravidar do segundo filho. A gente está 1 ano sem abrir as portas do Portal Despertar, né? Isso, assim, é uma coisa que, do ponto de vista lógico, do ponto de vista do business, não faz sentido nenhum. Né? Porra, faz qualquer coisa para abrir. Não, porque eu percebi que era realmente um momento de colocar ordem na casa, né? E é por isso que eu falo que eu tô tão emocionada assim com a proximidade, né, desse momento de mostrar para as pessoas o que o Portal Despertar pode ser, que sim, ele vai continuar sendo um acervo de conteúdo, muitas vezes circunstancial, que a pessoa entra, ouve um áudio, assiste um vídeo, né? Vai lá, assiste uma aula comigo todos os meses, 1 hora aprofundando algum assunto. E se a pessoa estiver satisfeita e esse for o momento dela, assim como esse momento também já foi na minha vida e na sua, e a gente deve honrar todos os lugares onde a gente está, mas para quem sente que está pronto para dar um próximo passo, aí vem o Portal Despertar com o programa de ensinos continuados, de estudos continuados, com a possibilidade do programa do Liberte-se, das sessões comigo ao longo de 1 ano. Né? Eu quero abrir algumas vagas de atendimento psicoterápico para assinantes do Portal Despertar e os encontros ao vivo do portal, porque nada substitui o olho no olho, você sentir o cheiro da pessoa, você sentir um abraço, você conviver ali ao longo de um dia inteiro com a pessoa, né? Porque é quando a gente sente que as coisas fazem sentido, né? Até a gente se abrir para sentir, a gente está querendo que as coisas façam sentido aqui, quando na verdade é aqui que tem que fazer sentido, né? Eu acho que esse é o único caminho para a gente parar de usar a espiritualidade como um atalho ou como uma anestesia, né? Porque é o outro lado da moeda. Eu tô me anestesiando, eu tô tapando o sol com a peneira e não tô mergulhando em lugar nenhum da minha vida. Eu tô só boiando e deixando as coisas acontecerem, repetindo eu te amo, sinto muito, me perdoe, sou grato, postando uma foto com cara de espiritualizada na internet, enquanto eu me sinto infeliz nos meus relacionamentos, né? Você tá se achando muito espiritualizado? Vai ficar 1 semana com a sua família na mesma casa, sem sair da casa, pra você ver o quanto você é espiritualizado. Viaja com a sua família num carro, né? Faz uma viagem de 2 6 horas de viagem.
Você vê quanta espiritualidade tem aí, né? Você vê como você tá evoluído, meu amigo. Vai lá, fica 12 horas dentro de um carro com a sua família, pra você ver como você tá. Ô, Flávia, tá acabando nosso tempo aqui, vai acabar nosso tempo. Então, quando que abre mesmo o portal? Dia 6 de outubro, né? A gente está vibrando para que isso aconteça no dia 6 de outubro. Mas eu também já estou treinando bastante a minha resiliência, porque, enfim, imprevistos acontecem e eu não quero ser mais essa pessoa que controla tudo e que fica frustrada quando as coisas não acontecem do jeito que eu imaginei. Então, dia 6 de outubro, muito em breve, você divulgue no seu stories o link depois para as pessoas se inscreverem para participar da Semana do Autoconhecimento, dessas lives. A gente vai sortear... Que acontece de quando a quando de outubro? De 6 a 13, né? A gente vai sortear um monte de coisas, um monte de cursos. Todos os dias a gente vai falar um pouquinho sobre esse passo a passo da espiritualidade e o Portal Despertar vai estar recebendo novos assinantes ao longo dessa semana. Então vai ser uma oportunidade muito bacana também de tirar dúvidas das pessoas que queiram estar presentes. A gente pode marcar mais uma live aqui no seu perfil quando a gente estiver rolando essa semana. A gente marca mais uma live aqui e aí as pessoas têm também a oportunidade de interagir um pouquinho mais com a gente. Eu tô vendo aqui de 6 de outubro, se der tudo certo, acho que é a semana que eu vou estar aqui, porque em outubro eu tenho 3 namastês acontecendo em outubro. Eu tenho em Crato, eu tenho em Mossoró, se der tudo certo, e tenho Extremas no final do mês. Então, durante a semana, em algum momento, a gente consegue se falar, ou então de onde você estiver, esse é o lado bom da internet, né? A gente consegue esse é o lado bom. eventualmente... O problema é que muitas vezes, nesses lugares que eu vou, nem sempre a internet é boa, né? O que é muito bom também, por outro lado, porque aí você consegue estar presente no momento presente com a galera que está lá com você. Foi muito gostoso, compadre. Amo você, assim, do fundo do meu coração. Tempo, né? Faz tempo que a gente não bate esse papo. Faz muito tempo. Agora a gente precisa combinar de você me convidar oficialmente para participar do Pra Pensar, que eu ainda sou muito recalcada de não ter nunca participado desse momento. A gente momento. só conversa pessoas importantes, só as pessoas que a gente convida. Eu vou chegar lá um dia. Pode deixar que eu chego lá um dia. Vamos fazer junto um Pra Pensar. Eu vou ser e a Bianca. Vai ser muito especial. Beleza? Vocês. Tá bom. Galera, um beijo gratidão enorme, a todos. gratidão. Flávia, gratidão. Gratidão por aí, todo mundo que tá aí. Ai, vocês são todos muito carinhosos. Gratidão aqui por todos os coraçõezinhos. Me senti amada aqui. Eu que minha lei pessoal é que não sou amada, né? Me senti com todos os corações aqui pipocando, uma coisa louca. Por isso que as pessoas ficam mandando coraçõezinhos, assim, né? Para decepção de que tem alguma outra coisa, né? Porque minha lei pessoal sou uma decepção, cara. Não, mas os corações são para você também. Eu tô aqui dividindo. Então, gratidão. A gente vai se falando, então, compadre. E pra todo mundo que tá aí, beijo. Gratidão aí por toda a presença. Namastê. Um beijo grande, gente. Tchau. Até mais. Beijo.